assiste esse homem falando que é top. Eu falei, beleza, o que eu quero mais é coisa top. Você não quer coisa top? Eu quero. Aí pus lá para assistir. Esse homem era convidado de uma igreja, não era o pastor daquela igreja, era um convidado. Mas quando se convida alguém, entende que aquela pessoa pensa que nem você, tem a mesma visão e por aí vai. Muito embora não é sempre assim, tá? Mas em tese é assim. Aí o homem começou dizendo, a primeira frase dele, ele disse, bom, como nós sabemos que, vamos falar de muitos assuntos, mas um deles é sobre morrer, viver, por que não viver, por que morrer, por que não morrer, e sabemos, a morte é certa para todos. Eu, desliguei. Não quero mais ouvir nada desse homem. O que uma pessoa dessa já começa assim, vai falar para mim, tem para me acrescentar nada, sinto muito, pode ser quem for. Meu irmão, o que diz em Romanos 8:11? O que fala em Romanos 8:11? Abra sua Bíblia, que você vai ver. Eu quero mostrar para você a Bíblia, não o que A e B fala. O que a Bíblia diz é a verdade. Amém? Então, Romanos, capítulo 8, versículo 11. Vamos lá, Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Vivificar é trazer vida, é vitalizar, fazer aquela pessoa estar curado, viver saudável. Essa palavra me inspira, me incentiva. É com essa que eu fico. Não com o homem que é fadado a morrer, não com o homem que já começa despejando que morrer é normal. Não é normal por causa do pecado. Mas nós temos que ensinar a igreja a não viver no pecado. Porque o pecado traz consequências, o pecado traz doença, o pecado traz tristeza. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. O primeiro motivo pela qual Jesus se levantou e ele veio foi manifestado, foi para destruir as obras do diabo. E a doença é uma obra do diabo. Todo dia quando eu me levanto, não importa o que eu esteja sentindo, não importa o que eu vejo em mim mesmo, eu digo, eu sou curado. Eu sou curado. Isso aqui é só um tempo, mas eu sou curado. A Bíblia diz, está falado. Obrigado, Jesus. Não importa, irmão. A fé, ela tem que ser ousada. A fé não é covarde. Você não tem que se acomodar, esperar o dia da sua morte. Que isso? Você não é Raul Seixas? Amém? A síndrome de Raul Seixas sai da sua vida. Você sabe que você cantou muito essa música, né? Principalmente os mais antigos já cantaram muito. Ele dizia, eu que não me sento no trono do apartamento com a boca escancarada e cheia de dentes, esperando a morte chegar. Para, irmão. Está repreendido. Amém? Nós temos que viver a Bíblia, viver a palavra, viver a lei do Espírito da vida, que nos livra da lei do pecado e da morte. Aleluia! Essa é a lei para a qual nós estamos debaixo. Essa é a lei que você vive. Essa é a nossa lei. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Irmãos, eu e a Aninha falamos anos e anos, meses e meses, vez após vez, o Espírito de vida está dentro de mim, o Espírito de vida, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me liberta da lei do pecado e da morte. Essa mulher teve para morrer várias vezes, já um monte de vezes, não sei mais quantas vezes foi. Eu também já tive para morrer um monte de vezes, e Deus tem me libertado, tem me guardado, tem me curado. O diabo estabeleceu muitas sentenças de morte ao longo dos nossos anos. Eu vi ela quase morrendo algumas vezes. Eu dizia, não, vai morrer nada. Enquanto não cumprir os dias, vai viver. Amém? Sendo gordo, sendo magro, não interessa. Deus é poderoso.
para te guardar e me guardar. Amém? E ninguém aqui é peru para morrer na véspera, para morrer antes da hora. Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Somos os filhos amados e eleitos de Deus. Nada vai parar a sua igreja. Amém? Voltando agora para 1 João 3, que é o tema base da nossa ministração dessa noite. Qual o propósito da vinda de Jesus? Para que ele veio? Para destruir as obras do diabo. Para isto, ele se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, o diabo, ele se manifesta através de situações. Mas Deus se levantou para isso, para destruir essas obras malignas. O diabo, ele planeja atacar você de diversas formas, na sua família, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua mente, na sua saúde, no seu emprego. Tudo isso são obras que o diabo planeja chegar até você, de alguma forma. E às vezes os homens, nós andamos desapercebidos. Mas Deus, Ele está sempre nos instigando com a sua palavra, sempre nos alertando, sempre cuidando de nós. Amém, irmãos? Para isso que Jesus Cristo se levantou, para destruir essas obras do diabo. Você aceita isso na sua vida? Amém? Se você aceitar o que Ele fez na sua vida, ou pela humanidade, você vai entender que você pode viver o melhor todos os dias. Amados, eu não sei você, mas eu tenho plano na minha vida de viver os melhores dias, ou os melhores anos, as melhores décadas da minha vida daqui para frente. Porque o passado já passou. O que eu posso fazer pelo dia de ontem? Nada. Mas eu posso fazer pelo dia de amanhã. Eu posso fazer pelo ano que vem. Eu posso fazer na próxima década, nas próximas décadas. Só depende do que eu vou fazer hoje. Então, o seu presente determina como você será amanhã. Não se engane. Amém? Deus tem planos grandiosos para você. Amados, você não tem que se conformar com este mundo. Não coloque a sua mente na mente do mundo. Você tem que assumir quem você é. Você tem exatamente consciência de quem você é? Será que nós temos, amados, de verdade? Vamos falar sério. Vamos ser realistas com a gente mesmo. Será que nós temos a verdadeira consciência de quem nós somos? Ou só somos alegrinhos com o que Jesus fala que a gente é? Você sabe qual foi o motivo pelo qual crucificaram Jesus? Eu vou mostrar para você qual foi o motivo exato, nessa noite, que Jesus foi crucificado. Em João 10, a Bíblia diz que Jesus declarou em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, não é isso? Para matar e para destruir. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí em seguida ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Tenham vida na plenitude. A versão ampliada diz que ele veio para que você tenha uma vida abundante, superabundância em todas as áreas da sua vida. Em seguida, Jesus caminhando no pórtico, ele declara que ele é filho de Deus. Pense, Jesus viveu, amados, num ambiente judaico, entenda isso. Jesus viveu, ele era judeu e viveu num ambiente judaico. E os judeus entendiam exatamente o que quer dizer a expressão ser filho de Deus.
Sabe o que significa a expressão ser filho de Deus? Ou ele dizer, eu sou filho de Deus? Não era simplesmente ser o filho de Deus, o João tem um filho pequeno, aí tem o Júnior. Júnior filho é filho de Júnior pai. Não era isso que Jesus estava dizendo. Para o judeu, essa expressão ser filho de Deus era eu sou Deus encarnado. Por isso que se você for ler o livro de João, quando Jesus menciona essas expressões, eles pegam em pedra para atirar nele. Porque eles disseram, como você, sendo homem, se faz Deus? Eu nunca entendi por que eles falavam isso. Só que agora eu sei que essa expressão, ser filho de Deus, ele estava dizendo, eu sou o Deus que se vestiu de uma carne. Por isso que ele falou, não, blasfêmia. Está blasfemando contra Deus. Então, pedra nele, pedrada no cara. Simplesmente isso. Se nós dizemos que somos filhos de Deus, nós temos que assumir que somos também pequenos deuses, ou não? Está comigo? Por isso que ele diz lá, não está escrito na vossa lei, em João capítulo 10, ele fala, não está escrito na lei que aqueles a quem Deus dirigiu a palavra foram chamados também de deuses? Como se querem apedrejar? Só porque eu falei que sou filho de Deus? Se não acreditam em mim, Jesus falou, acreditem pelo menos nas obras que eu faço, porque elas procedem do Pai. Amém? Então, meus irmãos, assumir a posição de filho de Deus é andar na plenitude de tudo da sua vida. E nós não andamos assim. Temos muitas deficiências em muitas áreas. É financeira, é na área da saúde, é na área dos relacionamentos. É uma série de situações, uma série de obras do diabo que tem que serem vencidas. Mas Jesus se levantou, ele se manifestou para destruir isso na sua vida. Então, por que carregar isso? Por que viver aquém do propósito para o qual você foi chamado? Amados, tudo que eu estou falando para você, Deus falou para mim primeiro. Estamos vivendo aquém do chamado, aquém daquilo para o qual Deus te chamou e me chamou. Mas podemos mudar. Amém? Estamos vivos, é possível mudar, é possível melhorar. Está comigo, amados? Deus quer nos ver mudados. Deus quer nos ver transformados. Deus quer nos ver felizes e alegres. Por quê? Porque Ele é assim. Deus é perfeito. Amados, nós somos como Deus agora. Ah, pastor, está querendo demais. Não, é a Bíblia que diz. É Jesus que falou. Vocês são herdeiros de Deus agora. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Volta um pouco para trás. Romanos, capítulo 8. Aleluia. Romanos 8. Romanos, capítulo 8, verso 16. Romanos 8, 16. O próprio Espírito, esse Espírito aqui é o Espírito Santo, amém? Testifica com quem? Com o nosso Espírito. O quê? Que somos filhos de Deus. Aleluia. Você não fica alegre não por isso? Amém. Você é filho de Deus. Você é como se fosse um Deus com carne. Quer você entenda, quer a sua mente consiga aceitar essa verdade ou não. Isso é uma verdade. Então você passa a viver segundo a verdade que você aceita. Amém? E ele continua falando. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Amém? Herdeiro, amado, não é metade de metade. Você tem o mesmo direito que Jesus. Você tem, amado, tudo que Jesus era, você é também aqui hoje. Não há mais diferença. Então o seu corpo começa a reagir de acordo com o que o seu espírito começa a impelir ele. Se o médico diz, você está com isso, vai morrer, tá bom.
seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Morrer nada, irmão. Não há o que temer. Não há o que temer. Não há, acho que você não entendeu ainda. Não há o que temer. O curador já está em casa. Já está em você. O curador chegou. Ele falou, eu tenho que ir para os discípulos, eu vou ter que ir embora. Porque se eu não for, o advogado não chega. O consolador não virá, mas ele já está em você. Se você é salvo, recebeu Jesus, não há o que você temer com diagnóstico algum que te falem. Não há o que temer, meu irmão. Não há o que temer, não há o que temer. Fica feliz, fica alegre. Sabe que o médico disse para mim, você tem câncer. Eu falei, tá bom, você acha? Pode falar o que você quiser. Olhei para aquilo e falei, tá bom, Satanás, você não vai me fazer minha cabeça ficar ruim. Não vai não, vai nada, vai não. Eu disse, tá bom, orei, falei, estou curado. Estou curado, falei para a Aninha, eu não vou fazer cirurgia nenhuma. Não quero e não vou. Passaram os meses, entra mês, sai mês, entra mês, sai mês. O médico me chamou e falou, Luciano, é o seguinte, eu não vou te operar não. Eu falei, tá bom. Quase que foi, já sabia, mas o que vão fazer? Fazer isso, tá bom, obrigado. Virei céu, levantei e embora. Irmãos, não é um diagnóstico de um homem, de uma pessoa, que vai determinar como você vai viver. Pelo amor de Deus. Ou você tem Deus, entende o que Deus fez por você, ou você está na roça, que nem algum diz, você está lascado. Mas nós já passamos desse nível, já passamos desse patamar. Agora é só alegria, irmão. É só viver e desfrutar do melhor. Então não há o que você ficar preocupado na sua vida. Viva o melhor, faça o que é certo. Procure ter uma vida regrada, procure ter uma vida de oração, envolvida com a palavra de Deus. Quanto mais você se envolver com a palavra, quanto mais você ouvir a palavra, a fé começa a se desenvolver. O problema do homem não é não ter fé. Todos vocês têm a mesma medida de fé. A questão é o quanto você desenvolveu a sua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se você não ouvir nada, só ouve porcaria na televisão, vai aumentar o quê? Que fé que vai se desenvolver? Nenhuma. Ah, pastor, eu não posso ter um pouquinho de jornal. Jornal só tem porcaria, irmão, só crime. Dá até na sua fala em desgraça. O bate só fala em crime. Ou não, ou estou errado. Se você vê o da Atena à tarde e o bate também, um da Bandeirantes, outro da Record, os dois só falam em morte e crime. Só isso, irmão. Eu vi, até que eu gostava de ver. Eu falei, mas por que eu estou vendo isso? Uma hora a ficha caiu, irmão. Uma hora eu entendi para que eu vou ficar vendo, acompanhando o caso da menina de 12 anos que foi assassinada, e fala isso, fala aquilo, o outro que foi jogar lá do prédio. É só desgraça, irmão. Isso aumenta a minha fé? Claro que não. Então eu decidi que eu não vou ver mais nunca mais essas coisas. Isso estava enfraquecendo a minha fé, estava sendo atacada. A minha fé estava sendo atacada. Isso não me acrescenta nada, irmão. Não acrescenta você também. Sabe que eu gostava muito de ver filme? Estou me libertando, Deus está me curando. Estou sendo convertido nessa área também. Estou no mínimo possível. Mas também não acrescenta nada. Então, o que eu tenho que me lembrar? O que eu tenho que trazer à memória? Aquilo que me traz esperança, pelo amor de Deus. Para de ser cascudo. Às vezes a gente é cascudo e não sabe, irmão. É pecado, pastor, ver um filminho de luta? Não. Mas ajuda você em quê? Começa a construir a sua vida de forma a você prosperar mais rápido. A não ser que você queira andar que nem uma tartaruga, em passos de tartaruga.
Certo? Certo, Henrique? Não é isso aí? Deus quer nos abençoar, mas nós dificultamos as coisas. Para. É tempo de acordar. Irmãos, um novo tempo começa na sua vida. Se você acreditar nessa palavra, creia, um tempo novo chegou. Nós estamos em um tempo a qual não temos mais tempo de ficar com besteira, com picuinha. Não há mais tempo de ficar com mimimi, com diz que me diz. É tempo agora de se agarrar na palavra, se agarrar em Deus, orar em línguas o máximo que você conseguir, e vamos em frente. Amém? Porque Jesus já veio, Ele já se manifestou. Irmãos, pensa. Jesus perante os discípulos falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Imagina alguém falando para você: eu sou a vida. Irmãos, o próprio João, ele afirma que o verbo se fez carne, se manifestou. Não é isso? Vamos voltar aqui em 1 João. 1 João, aqui ó. 1 João 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Olha o que está em parênteses. E a vida se manifestou. Amém? E nós a temos visto e delas damos testemunho, e vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Amém? Ele se manifestou, irmão, a vida se manifestou. Aquele que criou todas as coisas se manifestou. Quer mais do que isso? Essa declaração de João é uma declaração bombástica. Ele se manifestou, a vida saiu de onde ela estava e se apresentou para nós. Eu sou a vida. E essa vida agora entrou em você. O que mais você quer na sua vida? Qual é o temor? Nenhum. Não tem mais mistério. Não tem tempo ruim, irmão. O diabo perdeu de vez para sempre a sua vida. Para isso Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ele já destruiu e trouxe a você uma vida plena, uma vida abundante. O que mais precisamos? Temos tudo, amados. Quando lemos em Romanos 8, 16, 17, que o Espírito testifica o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, irmãos, e nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmão, isso é o ápice. Você tem os mesmos direitos que Cristo. Você tem a mesma função de Jesus nessa terra. Se Ele veio para destruir as obras do diabo, é sua função também fazê-las. Você tem poder em você, muito mais do que você pode imaginar. Você, meu irmão e minha irmã, vocês são muito mais do que os olhos podem ver. Porque Deus, o poder dele é limitado. O poder de Deus é limitado. Meu irmão, lá no Velho Testamento, o anjo chegou, falou para Abrão: tudo é possível, nada é impossível aquele que crê. E Jesus veio e falou: vocês podem fazer todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. Amém? Então a cada dia eu dou por mim mesmo. Eu digo e declaro que o Espírito daquele que restou Jesus está dentro de mim. E Ele dissolve caroços, tumores, Ele dissolve germes, bactérias. E a minha vida é a mesma vida de Jesus. Ponto final. É assim que eu vou viver até o último dia da minha vida. Não há o que temer, irmão. Não há mais problema que não possa ser resolvido. Eu não sei quanto a você,
Mas se nós não decidirmos vivermos o melhor daqui para frente, o diabo fará você de gato e sapato. Mas a Bíblia diz que o lugar dele é embaixo dos seus pés, debaixo dos nossos pés. E é lá que ele tem que ficar. Porque Jesus já veio, ele já se manifestou para destruir essas obras. Ele já destruiu. Com a sua morte e a sua ressurreição foi o ápice de completar uma obra que ele começou. Na ressurreição de Jesus, Paulo fala, se com ele nós morremos, com ele também fomos glorificados. Ressuscitamos com ele, estamos colocados à sua direita, em lugares celestiais, acima de todo o principado. Você já está, você não será, você já está. Talvez para você isso seja longe demais para você entender. Mas a cada dia que você ouvir essas mesmas coisas, o Espírito Santo vai começar a te convencer, até você acreditar que você é como Jesus. Sabia que Jesus, ele teve que nascer de novo também? A Bíblia diz, eu hoje te gerei. Jesus era o unigênito, mas ele morreu, irmão. Ele morreu e se separou de Deus. Jesus ficou igualzinho a Adão no paraíso. A Bíblia diz que Adão era inocente. Jesus veio em carne humana, mas ele veio e não pecou. Não havia nada que desabonasse a vida de Jesus. Mas quando ele assumiu o pecado da humanidade e disse na cruz, Pai, por que me desamparaste? Naquele momento, ele estava igualzinho a Adão quando pecou. Ele assumiu todo o pecado. Só que não foi como Adão que assumiu só o dele. Jesus assumiu o teu, o meu, o de todos os patriarcas, daqueles que ainda vão nascer, de todas as eras, de todos os tempos. Está entendendo isso? O que Jesus fez? E quando ele assumiu tudo isso na cruz do Calvário, o Pai se separou dele. Por quê? Não há comunhão de Deus no pecado. Então Jesus teve que nas regiões inferiores, ele foi para o inferno, mas o Espírito Santo foi lá e trouxe ele de volta, porque não houve condenação sobre ele. Ele não pecou, ele só assumiu o meu e o seu pecado, amém? Quando ele ressuscita, irmão, já era, não tem mais para ninguém. Irmão, ele atravessava a porta, a parede, ele estava em todos os lugares que ele queria ao mesmo tempo. Sabe quando Tomé declarou, falou para os discípulos, para os apóstolos, naquele lugar ali, quando ele falou, eu só acredito se Jesus ressuscitou, se eu ver, colocar meu dedo no buraco da mão dele, minha mão no lado. Jesus não estava presente, mas Jesus já estava naquele momento, no estado de onisciência. E quando ele chegou, entrou naquela casa, atravessando porta, parede, tudo, e falou, Tomé, primeira coisa, põe aqui a tua mão, coloca o teu dedo aqui na minha mão, e a tua mão aqui do lado. Ou seja, Jesus já sabia tudo. Ou seja, Deus pode fazer você saber as coisas também. Amém? O que mais você quer? Agora é só desfrutar. Só frua. E a gente diz aquele homem, só frua. Só flua agora, irmão. Qual é o temor agora? Qual é a dúvida que você tem? Deus já fez tudo que precisava fazer por você. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele te deu uma vida abundante e fez você igual a ele. Romanos 8, 16, 17. Não está escrito na Bíblia? Que ele fez você co-herdeiro, com os mesmos direitos que Jesus. Se você tem os mesmos direitos que Jesus, você pode orar por qualquer pessoa e ela ficar curada. Irmão, a Bíblia não fala em Atos 10:38 que ele andou por toda parte? Diga, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por que você tem medo de jurar por alguém e essa pessoa não ficar curada? Qual é o problema? É porque não entendemos ainda o que Jesus fez. Ou eu estou errado?
O medo é a vergonha de não dar certo. A cabeça pensa, já pensou se não der certo? Olha a vergonha. Aí você fala, meus parentes estão tudo aí, vou passar vergonha, então é melhor nem fazer. É como se Deus não estivesse falando comigo. Aí você dá, sabe quando você fica assim com a cara de paisagem? Não é comigo, é com você sim. A fé e a coragem andam juntos. A incredulidade e o medo também. Com o que você vai ficar? Com a fé e a coragem ou com o medo e a incredulidade? Você decide. Agora, Deus quer o melhor para você. Amém? Aleluia. Esther, vem cá, por favor. É você mesmo.